Olá, pessoal, seres do bem, família de conexão com os animais. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E tô aqui, né, gente, para a gente conversar mais um tema aí importante, relevante e do dia a dia de todos nós que temos essa relação aí diferenciada com os animais, né? E hoje a minha vontade é de conversar sobre a culpa. Bom, vamos pegar uma fatia dessa pizza aí, né, de quando a gente fala de culpa. Eu atendo muitas pessoas com seus animais, pessoas que já perderam animais, pessoas que têm aí um relacionamento praticamente, né, de mãe, de pai com o seu animal. E é interessante a gente ajustar um pouco isso aí, porque dependendo, como tudo na vida, né, que desorganiza demais ou passa dos limites, pode começar a gerar conflitos e escassez. Então, gente, eu vou falar dessa fatiazinha, então, das pessoas que se sentem culpadas porque se identificam mais com animais do que com seres humanos, e muitas vezes sofre mais com tudo que acontece com um animal ou com o seu próprio animal do que com pessoas próximas, amigos, às vezes até parentes, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas me procuram questionando sobre isso, né? Sentindo culpa, né? E ficando intrigadas, por que que é dessa forma, né? Por que que elas se identificam tanto com os animais e tão pouco com o ser humano? Bom, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender nessa conversa aqui é o motivo da gente se identificar, né, tanto com os animais. Para mim, eu, Fernanda, existem vários fatores que nos levam a nos identificarmos mais com os animais não humanos. Primeiro, tem um chamado mesmo, né? Pessoas que gostam de animais, independente de qualquer coisa, né? A gente já nasce amando esses bichos, e eu acho que isso é espiritual, isso é algo que vem dos nossos registros acásticos, das nossas experiências de alma, né? De pessoas que eu chamo de guardiões mesmo, né? Guardiões do planeta, guardiões do reino animal, pessoas que nasceram para cuidar, né? Para zelar e para trazer também um olhar de conexão entre todas as consciências, entre todas as espécies. Então, a gente já nasceu assim. E o outro fator que eu acredito que exista também é que os animais não humanos, eles nos cobram muito menos, né? Eles batem muito menos de frente com as nossas mazelas humanas, né? Eles não verbalizam muitas vezes, né, uma reclamação, não existe aquela cobrança, julgamento, né? Eles são extremamente leais e não, eu brinco, né? Eles não jogam nada na nossa cara, eles não ficam nos criticando, eles não ficam enchendo o nosso saco, né? Então, gente, é infinitamente mais fácil a gente, nós que já nos identificamos com os animais, né? Já temos um amor, uma conexão com eles, é infinitamente mais fácil a gente amá-los, né? Justamente porque já existe ali uma tendência e, além dessa tendência, eles são seres que, para quem já ama, né, é tudo de mais maravilhoso, né? Porque eles nos compreendem, né? Eles nos aceitam como somos, né? Eles são leais, eles são parceiros, eles nos perdoam. A gente pode estar fazendo o que for que eles nos perdoam.
Então, assim, eles transcendem, né, essa nossa versão humanoide, né, de ressentimento, de julgamento, de levar as coisas para o lado pessoal, né? Então, não existe isso na nossa relação, né? Nessa relação dos animais com o ser humano. Eu falo animais, gente, ser humano, mas eu sei que nós também somos animais, tá? Mas eu uso essa linguagem porque para simplificar, principalmente para as pessoas que não têm mesmo o hábito, né, de falar animal humano, animal não humano. Então, é por isso que eu uso essa linguagem, tá bom? Para vocês que já têm essa consciência, saibam que eu sei disso, mas eu prefiro falar dessa forma porque simplifica a minha comunicação. Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha, né, essa consciência de que esses animais, eles não são humanos e por isso eles se relacionam de forma diferente com a gente, né? É por isso que eles se posicionam na nossa vida de maneira diferente. E é por isso também que a gente precisa ter cuidado com a maneira que nós estamos lidando com eles. Porque muitas vezes a gente coloca esses animais no lugar de pessoas, seres humanos, né? Então, a gente substitui, né, seres humanos por esses animais, né? E a gente lida com esses animais como se eles fossem realmente seres humanos. A gente quer colocá-los no lugar de filho humano, a gente quer colocar no lugar de um companheiro ou companheira humano, né? E por mais que a gente diz que não, né? Por mais que a gente fala que não, se a gente for parar um pouquinho para levar essa reflexão, né, para esse lado, considerando aí nosso comportamento, questões psicológicas, emocionais, a gente vai ver que sim, a gente faz isso. Mesmo sem saber que está fazendo, a gente faz, né? Então, eu quero chamar um pouquinho a atenção, porque eu já atendi centenas de casos que os animais substituíram pessoas, né? E, assim, uma perda, por exemplo, às vezes alguém perde um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa querida, né? Um marido, um namorado, e coloca um animal ali para suprir, né? Suprir aquela carência. Gente, o animal, ele é sempre muito bem-vindo, né, na vida de pessoas, de todos nós, principalmente quando a gente tem responsabilidade para cuidar deles. Eles são, ao meu ver, sempre muito bem-vindos. Só que a gente precisa ter cuidado para a gente não começar a tratar esses animais como ser humano, né? E querer que eles se encaixam naquele buraco, naquele vazio, né, que está ali na nossa vida. Por quê? Porque se isso acontece, esses animais eles vão ficar sobrecarregados, eles vão ficar confusos, eles vão ficar energeticamente densos, bloqueados, e aí começam os problemas, né? Sejam doenças, desvios comportamentais, eu estou sempre falando sobre isso aqui, eles começam a espelhar, né, o tutor, aquela família, aquelas questões ali de conflito da família, ou diretamente com alguém específico daquele lar que ele está inserido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, eles são maravilhosos, companhias incríveis, criaturas que nos ensinam o tempo todo, né? Eles são, eu falo, pacotinhos de amor, de luz, nos mostram muitas coisas sobre nós mesmos, né? Porque às vezes eles estão nos espelhando. E a gente tá, quando a gente está atento a isso, a gente já tem uma certa consciência em relação a isso, a gente começa a entender, né, que muitas vezes o que eles estão apresentando ali tem muito a ver com o que está acontecendo aqui dentro da gente.
ou na nossa própria vida, né? Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês. Eu quero que vocês comecem a ficar mais observadores, tá? Eu quero que vocês observem melhor esses bichinhos, as necessidades deles, o que eles precisam para estarem mais equilibrados, mais saudáveis, né? Tanto questão de comida, quanto a lazer, passeios, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente sai cedo de casa, volta tarde, né? Os animais ficam muito sozinhos, ficam muitas horas presos dentro de ambientes que não são ambientes para eles, né? Então, a gente precisa estar atento para a gente conseguir equilibrar essa balança. É claro que não vai dar para ser tudo ideal para o animal, assim como não dá para a nossa vida também ser a vida perfeita, ideal, mas a gente pode tentando equilibrar isso, né? Então, assim, sempre que possível, realizar um passeio, sempre que possível, tirar um tempo para ficar com esse animal, se conectar com esse animal, ter momentos para vivenciar com esse animal uma demanda da espécie dele, certo? E ficar atento também a si próprio, né? O que está acontecendo aí na sua vida, o que você pode fazer por você, né? Como você pode cuidar de você ainda melhor. Por quê? Porque se você se cuida, se você está consciente dos seus processos, das suas questões, das suas necessidades, você está contribuindo para a saúde do seu animal. Então, gente, não tem que ter lugar para culpa. É dar lugar para a consciência, tá? A culpa, eu falo que é a preguiça de trazer a consciência. É claro que isso não é proposital, né? Mas se você está me ouvindo aqui agora, começa a dar mais espaço para adquirir consciência do que está acontecendo na sua relação com o seu animal e menos atenção para a culpa que você está sentindo. Quando eu falo menos atenção, não é não cuidar disso, é menos espaço para a culpa, para que ela não cresça e te segue, né? E te impeça de dar lugar para essa consciência chegar. Quanto maior o nível de consciência, quanto mais expandida sua consciência em relação a você mesmo, em relação a essa relação que você tem com os animais, menos culpa você vai sentir e mais soluções você vai encontrar para o seu bem-estar e para o bem-estar dos seus animais, do seu animal. Então, hoje, nosso papo é esse, e eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aí. Curte, compartilhe e vamos junto para a gente levar para cada vez mais pessoas essas informações que às vezes são simples, mas que fazem toda diferença na vida de quem ama bicho, de quem tem bicho, de quem se relaciona com bicho e também de quem trabalha com os bichinhos. Beijo para vocês, até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer.